Era uma vez a personificação contemporânea da Chapeuzinho, que andava pelo parque, quando de repente uma estranha figura lançou-lhe uma maçã aos pés, e Chapeuzinho a apanhou assustada. A figura então lhe ofereceu uma taça de vinho. Enquanto isso, o lobo, sentado numa árvore, lendo um livro, sentiu o cheiro peculiar que provinha de Chapeuzinho. Ele então, abandonando sua leitura, vai em direção ao cheiro. Chapeuzinho vai em direção à bruxa e bebe o vinho que for oferecido. Sem perceber que a bruxa já havia sumido, fica então assustado. Apesar de apelidada, não havia apego ao apelido, até quando, infelizmente, levou a si mesma a personificá-lo inconscientemente. O lobo, induzido e hipnotizado pelo seu olfato, continuou a seguir seus instintos primitivos, sendo camuflado pela natureza. Sentia um apetite deveras animalesco. Apanhou então sua camisa vermelha cor de sangue e foi guiado e orientado pelo cheiro sedutor de Chapeuzinho, que foi apelidada assim não porque ganhou uma capa de veludo de sua avó, mas porque pintou seus cabelos dessa cor. Ela caminhava concentrada, em passos curtos e apressados, sem delongas observações ou percepções. Caminhava de um lugar a outro, apenas com a simplicidade que o caminhar objetivo e pontual implica. Sem que ela percebesse, o lobo se aproximava de mansinho com o cálculo do disfarce e da conveniência social. Ele chegou tão perto e a cheirou que ela percebeu em seguida. O predador pediu a ela uma maçã. E a mesma escolheu uma vermelha. Este a mordia a maçã generosa e demoradamente para decifrá-la. E disse para ela pegar uma para si. Que, ao contrário, escolheu a verde e a mordeu timidamente.
Nesse momento, trocam olhares intensos num flerte por parte do lobo e timidez por parte da Chapeuzinho. O lobo pergunta onde ela mora, e ela, em sua ingenuidade, perceptível a ele, explica detalhadamente como chegar. Enquanto isso, o lobo a percebe de sua sexualidade prematura. Sem mesmo ter explicações racionais para essa conversa, Chapeuzinho se entregou. O lobo pensou consigo mesmo: esta tenra menina é um delicioso petisco, e segue em seu caminho. Toquei a campainha de seu apartamento. Sua irmã, irritada, em direção à porta, reclama que a caçula nunca aprende. Chapeuzinho interrompeu seu caminho para casa, sentou-se embaixo de uma árvore e apanhou um livro que carregava consigo, cujo título era Contos de Fadas. Ela folheava calmamente, se deliciando com a leitura, e sentia a sombra da árvore acolhendo-a. Ela lia: "Ó vovó, que orelhas grandes a senhora tem. É para te ouvir melhor." "Ó vovó, que olhos grandes a senhora tem. É para te ver melhor." "Ó vovó, que mãos enormes a senhora tem." Nisso lembrava do lobo e pensava consigo mesmo: "São para te abraçar melhor." Vocês já chegaram perto de um lobo? Bem perto, quero dizer, perto o suficiente para sentir seu bafo rançoso, perto o suficiente para ver seus dentes brilhantes quando ele puxa os lábios para trás num sorrisinho amigável, perto o suficiente para ver esses dentes pontudos e afiados. Ao chegar em casa, Chapeuzinho se deparou com a porta entreaberta. Para sua surpresa, teve um mau pressentimento súbito.
beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a desperate land? Boa noite e bem-vindos ao nosso programa semanal de cinema e psicanálise. Temos hoje duas convidadas, Amanda, a psicóloga, e Flávia, a diretora do curta que foi filmado recentemente, baseado em fatos reais, do caso que foi conhecido também, apelidado como Chapeuzinho Vermelho. E eu queria saber um pouco mais sobre essa relação do caso real, do crime, dos personagens com o curta. Bom, enfim, eu pensei em várias possibilidades de como regravar Chapeuzinho Vermelho sem sair daquele conto recontado pela Disney e todo mundo, sabe? Teatros e variados. Quis deixar o negócio mais cru e eu acho que, de certa forma, até que deu pra passar essa sensação, sei lá. Eu acho que você acabou contando a verdade em relação ao conto. Você colocou de uma forma, você desconstruiu o conto de uma forma mostrando a realidade por trás daquilo, justamente também baseado no crime, né? Que a gente vê aquele conto assim, passando realmente para a realidade, e você criou artisticamente uma coisa que mesclasse o conto e o crime no curto. Pensei de uma forma literal, assim, para transpassar as metáforas, onde o comer seria tanto um estupro quanto uma coisa canibalesca, assim, e sei lá, é importante passar a mesma angústia que a criança sente ao ler um conto, já que eu estou desconstruindo ele. A pessoa, o telespectador tem que sentir essa emoção, essa Colocar o angústia telespectador no papel de também como se fosse uma personagem, né? como a criança pra passar sente. pelo que ela Tentei também. Bom, tanto sangue, na hora que ela entra, aquela sensação de desmaio na porta. Sim, eu percebi que ficou cheio de símbolos, muita simbologia, muitas metáforas, coisas até abrangentes, assim, de religião, até de psicanálise, essa questão das cores. Eu tentei abordar muito. Falando em cores, reparamos vários contrastes. O vermelho com o verde, o azul com o vermelho. O que simboliza isso? O vermelho é realmente predominante nesse curta. Representa sangue, agressividade, sensualidade, vários aspectos que eu acho que contam realmente quem é Chapeuzinho, porque o conto começou a passar de pai para filho desde 500 e pouco e foi ser escrito depois de muito tempo. E a garota, ela tinha 15 anos, ela estava na puberdade e a capa vermelha representa a menstruação da menina. Esse impulso da puberdade, sei lá. Sim, e na mescla entre o conto e o curta, eu acho que fica muito claro essa questão até da humanidade, assim, misturando o vermelho com a questão da humanidade. Se a gente for ver, até na Bíblia a gente encontra referência pela questão do Adão e Eva, entendeu? A maçã. Que ela come a maçã, que também a gente vê que tem muitas maçãs no conto todo, simbolizando essa questão, entendeu? É o que leva a gente também, é a coisa das maçãs, as maçãs vermelhas, as maçãs verdes, a gente pode perceber
que a Chapeuzinho tá comendo uma maçã verde e pelo que dá pra, assim, notar com isso é que ela tá ali na ingenuidade, entendeu? Ela tá na cor verde e de repente ela dá pro lobo a vermelha, que simboliza o que ele tá comendo, ele tá mastigando todos os instintos, eu acho, as emoções mais primitivas. Sim. Que, inclusive nela estão presentes até cedo, né, precocemente. É. E esses instintos primitivos e tal, mostra, eu tentei mesclar, tipo, ele sendo um adolescente e sendo também lobo, sabe? Trazendo de novo esse negócio da infantilidade da criança quando tá assistindo, ele sendo lobo e a nossa maturidade que nos permite, né? Sim, eu percebi isso de um jeito muito interessante. A questão dos 4 sentidos da criança. Quando a criança, acho que todo mundo, a gente é feito dos 4 sentidos, mas principalmente na criança eles são muito aflorados. E eu achei que você mostrou isso muito bem no curta, assim, entendeu? Tanto que o paladar é mostrado o curta inteiro, assim, a questão das maçãs, de estar mordendo o pecado e toda aquela simbologia de estar praticamente comendo aquela simbologia toda, entendeu? Personificando aquilo junto com os telespectadores. Eu tentei passar muito isso mesmo. Eu tentei começar pela fase oral, que foi o paladar dela. Desde o começo ela tomou do vinho que quis representar que ela estava... Bom, ela entra em outro conto. De repente, Branca de Neve e as maçãs, a bruxa passa a oferecer um vinho que a hipnotiza o tempo todo. Ela está sendo hipnotizada, ela está comendo a maçã que está envenenada, o vinho estava envenenado, ela começa por aí. Depois que ela desaparece, e porque ela só saiu daquele curta, daquele conto, para fazer isso, sabe? E depois ela voltou para lá para infernizar a Branca de Neve, sei lá o que aconteceu, mas Chapeuzinho. E depois eu tentei demonstrar a visão, né, com ela relembrando do lobo, os olhos, a orelha, e colocar isso no olfato conto também do lobo, né? Que ele Dos se atrai sentidos, por ela. né, que vocês já tinham colocado. Segue bem essa estrutura. Até essa questão do lobo, assim, numa visão mais assim, pelo viés da psicologia, eu acho que é importante pensar também que você colocou no seu curta ele como um adolescente, mas ao mesmo tempo você exprimiu nele toda aquela coisa do conto mesmo, porque no conto ele é um animal. Então, sabe, ele tem... E o ser humano é um animal, você deixou isso muito nítido dele, aflorado, assim, essa humanidade toda, entendeu? Os instintos, essa coisa toda, os sentidos mesmo. E principalmente, porque no conto, ele chega até ela caçando, pelo olfato apenas, porque ele é um lobo. Agora, no seu curta, você já fez de um jeito que me parece que é mais contemporâneo até, porque ele vai caçar, mas é no sentido de paquerar, ele se atrai por ela. Você mistura o sentido, que é o olfato, mas de um jeito contemporâneo, colocando essa coisa toda de ele ir caçar no sentido de paquera, de se sentir atraído, um adolescente. que rola na puberdade, né, que é assim, sempre tá tendo isso, remetendo ao curta, essa sensualidade, que eu acho que é um impulso sexual que no próprio conto tem. Ela é sensualizada. A Chapeuzinho Vermelho, ela queria ser encontrada pelo lobo. Não foi à toa que ela pegou o caminho mais curto, sabe? Ela quis infringir isso, essa regra que a mãe colocou tanto, ela quebrou a moral familiar até, foi uma coisa... Por isso esse negócio patriarcal de ser a avó, é a figura materna mais... eu notei que é uma referência ao complexo de Édipo, né? Com certeza. Ela explica o caminho, ela inconscientemente, talvez como você diz, sabe o que pode acontecer, ela deixa acontecer, sabe que a irmã está em casa e... Ela seduz esse acontecimento, ela quer que aconteça. É um impulso, né? A questão do complexo de Édipo, eu achei ela bem marcada, porque quem no conto representaria a figura materna era a avó.
Mas voltando pro seu curta, que é bem contemporâneo, eu achei que você colocou a sua irmã justamente por causa dessa coisa assim, pra ficar mais moderna. Sim. Sem contar que você deixou muito claro também a influência materna da irmã. Entendeu? Que ela funciona como se fosse uma mãe, tanto que a Chapeuzinho é infantilizada e ela tem toda essa coisa materna, assim. Por isso talvez haja uma rivalidade, né, que é bem o complexo do Édipo, assim, sem contar a rivalidade entre irmãos mesmo. Isso eu acho que você mostra bem na hora que o espectador vê que a irmã se irrita, que a Chapeuzinho esqueceu a chave de novo. Que novo. infantil, que criança que ela é. Eu tenho que assumir, né, eu tenho que tomar conta. Isso eu acho bem legal também. Ficou um pouco espontâneo, sabe? Eu acho que esse negócio, que bosta, esqueceu a chave de novo, sempre faz isso, sabe? Essa menina nunca aprende. Mas ficou muito bem deliberado, assim, pra marcar o perfil de cada um, eu achei. Sim. Mostrou o psicológico, assim, dá pra gente ter uma análise. E eu tentei mostrar a aproximação dela com o pai. Eu não sei se dá pra perceber, é bem rápido. Mas a cena que ela entra e vê a mancha de sangue com a mão na parede, toma foto da irmã com o pai, sabe? A proximidade dos dois. A inveja que ela tinha de ciúmes do pai e ela queria se livrar daquela figura. Sim, toda essa questão. Também que o pai pode representar o lobo, Exatamente. que na realidade é a figura masculina. Então tem toda essa questão da transferência. Tem, total. É bem interessante. É igual o impulso de vida e morte que transita, né? Ao longo do conceito do Freud. Sim. E Vocês podem aprofundar para mim um pouco mais essa ideia do impulso de morte? Os impulsos, onde vocês colocam? Tem o impulso de vida e o impulso de morte. O de vida é o sexual. O de morte é o agressivo. então, ambos aparecem o tempo todo na nossa vivência, né? Ao ingerir um alimento, a gente tem que, na agressividade, desmaterializar ele para materializá-lo, igual, sei lá, igual tudo. E é o instinto de morte A gente é vida, feito desses instintos. E no curta começa assim, no começo é sexual por causa da puberdade e vai passando por uma agressividade, tanto que ela é capaz de matar o lobo mau. Ela É como se fosse o desenvolvimento das pulsões. Começa pela pulsão de vida, depois vai para a pulsão de morte e acaba com a morte. Sim, e eu quis isso justamente para fazer com que ela resolvesse esse complexo de Édipo, matando o Édipo. Notavelmente também o azul com o vermelho, uma mistura, um roxo. O que foi que aconteceu lá pra você? Sim, no começo dessa cena do apartamento, ela começa com azul e com vermelho, e aí ela vai para um roxo e depois com um vermelho. É a transição dela para agressividade. Eu fiz um degradê nas cores para ela sair do azul e partir para o vermelho sem dar uma quebra, assim, entendeu? Visual. É só uma brincadeira no cinema que o Kubrick gosta de usar também, essas duas cores, no filme De Olhos Bem Fechados. E eu pus vários filmes assim, eu gostei de. Além dessa referência assim, ao Kubrick, eu notei também que no meio das filmagens a gente pode ver o pôster do Almodóvar, A Pele em que Habito, que foi muito interessante pela questão, até pela questão das cores, porque o Almodóvar também é muito sensível a essa questão das cores. Ele põe significado em tudo, assim, principalmente nas cores. Cores de Almodóvar, né? Sim. É uma frase. As cores de Almodóvar. Porque o filme chama A Pele que Habito, né? Isso começa na pele que os dois estão habitando, na personificação dos dois, tanto na Chapeuzinho e do Lobo Mau. Então, é um dos filmes que uma mais tem essa transformação. questão da personificação também, né? Sim. Além do Bergman. Persona Isso. que uma das personagens se transforma completamente em outra. Mostra Isso. também essa questão, que depois a gente também pode ver até esse pôster, justamente na cena do final, que é quando a Chapeuzinho atira, né? A gente vê tipo, no que ela se transformou, a gente tem essa noção, assim, essa percepção da transformação dela. Isso na verdade foi sem querer, eu confesso. Não sei, tava ali, o cenário já tava assim e aconteceu sem querer. E acabou calhando muito bem, né? Parece que foi até proposital. Não, no apartamento é assim, foi o cenário, mas
Que legal, gente. Então, eu acho que concluímos bem esse debate, essa discussão sobre o caso real com o curta feito. E muito obrigada por terem assistido nós e viva o interesse pelo cinema e pela psicanálise. Sim, com E certeza. vamos entrar mais profundo nessas questões envolvidas todas. Obrigada, um beijo. Tchau. E boa noite. Nossa, ainda Tá bem bom? que terminou. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Nah, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. Shit. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill, poppin' tags, yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass coat Big ass from coat. that thrift shop down the Let's go, road. come on. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat?